Gente que sente insegurança, medo, que tem sonhos, problemas e boletos que vencem. Desânimo, desesperança, cansaço. Eu não tinha vontade de conversar, de falar com ninguém. E até duvidava, nossa, como que eu tô conseguindo ajudar um paciente, receber feedback se eu não tô conseguindo ajudar a mim mesma? Mostramos no primeiro episódio quem é o psicólogo e quais são as suas dores. Diferente do que muitos pensam, eles não são super-heróis e também podem adoecer. Afinal, falamos de pessoas comuns, como eu e você. Seja bem-vindo e seja bem-vinda de volta à série No Fronte da Saúde Mental, uma produção do Instituto de Psicologia baseada em evidências. No primeiro episódio, você conheceu um pouco sobre o psicólogo, esse agente que trabalha exaustivamente para cuidar da saúde mental da população brasileira e que também acaba sofrendo nessa luta. No caso, você conheceu a história de Sabrin, que teve um burnout, mas também conheceu Maíra e Hugo, que conseguem ter uma qualidade de vida com a profissão. Neste episódio, você vai conhecer contra o que os profissionais da psicologia lutam. A Organização Mundial da Saúde, em sua Constituição, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Por isso, é tão importante falarmos deste bem-estar mental. Mas afinal, como anda a saúde mental no Brasil? O Brasil possui a maior prevalência de depressão na América Latina, com mais de 5% da população. Isso equivale a mais de 11 milhões de brasileiros sofrendo de transtorno, segundo o relatório da OMS. Quando o assunto é ansiedade, saímos da América Latina e lideramos o ranking mundial. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, são aproximadamente 18,6 milhões de pessoas afetadas por problemas com ansiedade, o que corresponde a 9,3% da população brasileira. Mas infelizmente nem todo mundo tem acesso ao tratamento correto. Segundo os resultados divulgados da última pesquisa nacional de saúde, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, entre as pessoas que disseram ter diagnóstico de depressão, menos de 19% faziam psicoterapia. Os dados de acesso ao tratamento são alarmantes. 47,4% foram atendidos em um consultório particular ou clínica privada, 29,7% em uma unidade básica de saúde, 13,7% em um centro de especialidades, policlínica pública, PAN ou ambulatório. Segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais 5, os transtornos de ansiedade incluem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia específica, transtorno de ansiedade social, agorafobia, transtorno de ansiedade de separação e mutismo seletivo. Mas em que ponto, afinal, de fato, a ansiedade é patológica? Quando a gente olha para a ansiedade ela vem normalmente previamente a uma situação perigosa. Até na análise do comportamento a gente vai usar que é uma resposta emocional a um estímulo pré-aversivo, porque justamente a gente sabe que pode vir alguma coisa, existe um potencial de um perigo de vida, de danos, e assim, quando a gente coloca perigo, as pessoas tendem a interpretar já como um negócio muito extremo. Mas até uma reunião, ela pode ser um estímulo pré-aversivo. Então, desencadear determinados comportamentos, sentimentos e alterações cognitivas. Né? A gente vai diferenciar a ansiedade normal da patológica, principalmente quando a gente olha os impactos na vida da pessoa, tanto na funcionalidade dela no dia a dia e também de um afastamento do que a gente gosta de chamar de valores. A pessoa ela não consegue viver aquela vida que ela gostaria de viver, as coisas que ela gostaria de fazer. E até um exemplo pode ser bem interessante. Eu acho que a maioria das pessoas que passou por uma faculdade experienciou aquela ansiedade de apresentar um trabalho. Isso é extremamente normal. Essa ansiedade ela pode levar a gente a se preparar para a apresentação de trabalho, de uma prova, a estudar um pouco mais, aí que a gente pode colocar aquela questão de desempenho. Essa ansiedade ela pode ajudar a aumentar ali a nossa excitação, tanto fisiológica, comportamental e cognitiva, e a gente desempenhar melhor no nosso trabalho. Quando esses fenômenos começam a ficar muito intensos e com muita frequência, a gente tem uma perda de desempenho. Então, a ansiedade muito alta pode levar você a evitar situações,
com constância, ter pensamentos catastróficos de que alguma coisa vai dar errado, que tudo vai dar errado ou que você vai falhar, pode levar você a sentir e ter reações fisiológicas muito intensas também. Então, um aperto no peito, taquicardia, você ficar ofegante, com falta de ar. Quando há um aumento progressivo, tanto em frequência e intensidade, isso começa a ter um impacto funcional na vida da pessoa, a gente começa a caracterizar ela mais como uma patologia. Por mais que muitas vezes eles possam aparecer em conjunto na clínica, ansiedade e depressão são coisas diferentes. Atualmente o DSM classifica os transtornos depressivos em transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual e mais alguns. Mas nessa luta, o psicólogo precisa saber diferenciar que nem toda tristeza é depressão. Se não é só tristeza, afinal, o que é essa doença que afeta tantos brasileiros e que prevalece tanto na clínica? Assim como próprios transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos também possuem critérios. Eu não vou lembrar de cabeça agora quantos critérios a gente possui para o transtorno depressivo maior, por exemplo, que é a gente vai ter mais incidência tanto na população clínica quanto na geral, né? Mas a partir de uma nota de corte ali, essa pessoa começa a receber esses critérios e olhando para a anidonia, né, para essa perda de prazer nas atividades, olhando para a inatividade, olhando para pensamentos também catastróficos, mas muito mais relacionados à desesperança, que não vai conseguir mais mudar, não tem capacidade de mudar. A gente pode ver o impacto e ver as alterações. Existe ainda uma parcela da população que sofre de maneira diferente quando o assunto é ansiedade e depressão. As minorias, como pessoas pretas e da comunidade LGBTQIA+. A coleta de dados nessa população é bem limitada para dimensionar o tamanho desse sofrimento, devido à falta de notificação, mas a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, realizada pelo IBGE, revelou que a prevalência de depressão já diagnosticada por profissionais foi superior em pessoas bissexuais e em lésbicas e gays se comparado a pessoas heterossexuais. Eu trabalho com o estresse de minoria mais focado no público LGBTQIAP+, né? E realmente a gente percebe que o estresse de minoria, ele é muito presente, que trazendo também, elucidando essa questão do estresse de minoria, é quando a gente fala que as pessoas, elas têm um estresse geral que todos os nossos pacientes vão apresentar, né? Então a gente vai ter questões financeiras, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, independente, né? Várias demandas, e a gente tem esse público das minorias que tem uma demanda a mais, que é o estresse de minorias, que é o fato de não necessariamente por elas serem LGBT, mas o fato de que como o mundo reage a elas serem LGBTs. Então, o fato de eu ser gay, o fato de eu ser lésbica, não faz com que necessariamente eu tenha mais ansiedade. E sim o fato de como o mundo reage a isso e como eu reajo ao mundo reagindo a isso. A gente tem notificações sobre quantas pessoas têm ansiedade, pessoas de modo geral, e quantas pessoas LGBT têm. E existe a variação. Então, talvez a gente consiga separar um pouquinho esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente sabe que pessoas, pegando algumas análises, meta-análises, né, que tem com estudos com pessoas LGBT de modo geral, inclusive amostras muito grandes, de 500 mil pessoas, 100 mil pessoas, a gente tem 2 a 3 vezes mais depressão em pessoas LGBT do que em pessoas que não são LGBT. Então, já é um número bem expressivo. A mesma coisa com adolescentes LGBT. Então, o número é 3 vezes mais risco de depressão. Essas pessoas, elas têm de fato uma possibilidade maior de desenvolver esses diagnósticos do que outras pessoas por conta do estresse de minoria. A gente tem também o número de 3 vezes mais autoagressão, se machucar mesmo e tudo mais. E sobre a ansiedade é de 2 a 3 vezes mais. Desde o começo estamos dizendo que o psicólogo é um dos agentes nesse fronte. Isso porque não estamos sozinhos, tá? Outros importantes combatentes nessa luta são os psiquiatras. Como é que você vê o papel do profissional da psicologia atendendo um caso em conjunto com um profissional da psiquiatria? Isto é, como é que você vê a importância do psicólogo no manejo dos transtornos de ansiedade e depressão em conjunto com o profissional da psiquiatria ali? A terapia é um dos pilares do tratamento. Ela tem a capacidade de alcançar camadas que o medicamento sozinho não vai alcançar. Então, enquanto o medicamento pode ajudar a estabilizar sintomas, como a insônia, agitação, crise de ansiedade, pensamentos intrusivos, é na psicoterapia que a pessoa vai encontrar espaço
para elaborar seus conflitos, para ressignificar experiências e construir novas formas de se relacionar com o mundo. Então, Wesley, o melhor tratamento não é aquele que aposta tudo em uma abordagem só. É aquele que entende que o cuidado ele precisa ser construído em uma rede. E uma boa aliança entre o psiquiatra e o psicólogo é muitas vezes o que faz diferença entre um paciente que foi apenas estabilizado momentaneamente e um paciente que sustenta a melhora clínica. Dentro de um contexto histórico, você percebeu uma mudança dos tratamentos de ansiedade e depressão? Ou seja, como é que era tratado isso? Como é que é tratado hoje? Qual que é esse panorama histórico que a gente pode ver? Historicamente, o sofrimento psíquico sempre gerou muito desconforto social. Ansiedade, depressão, outros quadros que hoje a gente sabe reconhecer com clareza eram vistos como uma fraqueza de caráter, como punição moral, como uma manifestação espiritual. Então, essa visão da doença era muito influenciada pela religião. Em vez de acolhimento, o que se oferecia era exclusão. As mulheres com sofrimento emocional, por exemplo, elas eram rotuladas como histéricas. Os homens com depressão eram fracos, preguiçosos. E muitas vezes essas pessoas eram isoladas em instituições psiquiátricas por um tempo, assim, indeterminado e eram submetidas a práticas que, sob os olhos de hoje, seriam consideradas desumanas. Desde banho gelado, contenção física por um longo período, choque sem anestesia e até mesmo intervenção cirúrgica irreversível como a lobotomia. Então dá até uma sensação pra gente, né, que eles testavam as teorias que eles tinham sobre o adoecimento, sobre os transtornos nos próprios pacientes, o que hoje é um verdadeiro absurdo. Então, a virada, ela começou apenas na segunda metade do século XX. Foi quando começaram a surgir os primeiros psicotrópicos. Então, foi nesse momento que a psiquiatria começou a ser vista e a ser consolidada como uma especialidade médica moderna, que integra tanto a neurociência, que estava emergindo, tanto com a necessidade de tratar os sintomas de uma maneira objetiva, de uma maneira eficaz e humana. E logo depois a gente viu o fortalecimento das psicoterapias estruturadas, como a TCC, e outras abordagens baseadas em evidências que se derivaram da terapia cognitivo-comportamental. Isso trouxe pra gente ferramentas concretas que ajudam o paciente a lidar com o seu sofrimento de uma forma mais ativa. Então hoje a gente avança para uma compreensão mais sofisticada da psiquiatria. A gente entende que a ansiedade, a depressão não são simplesmente falhas químicas no cérebro ou traços de personalidade, mas esses transtornos são multifatoriais. Então envolve tanto predisposição genética, experiência de vida, funcionamento cognitivo e até o contexto social e o modo como essa pessoa dá sentido à própria existência. Então essa mudança de paradigma tirou a gente de uma psiquiatria apenas focada ali na supressão de sintomas e nos levou para uma psiquiatria que busca compreender o sujeito na sua totalidade, biológica, psicológica, social, existencial. E isso faz toda a diferença na forma como a gente cuida das pessoas. A ansiedade e a depressão não são as únicas demandas da clínica do psicólogo, mas, diante da realidade do nosso país, há uma grande prevalência. Quando falamos de estar no fronte de saúde mental, falamos em lutar contra esses males em favor de uma vida com qualidade. Você já viu um pouco de quem são os psicólogos e nesse episódio você conheceu alguns dos seus inimigos. Também viu quem está no fronte junto com a gente. No próximo episódio, nós vamos te mostrar quais são as ferramentas que os profissionais da psicologia têm para entrar nesse campo de batalha. A melhor indicação para os nossos pacientes está nas intervenções dentro das terapias cognitivas e comportamentais. A ansiedade nem sempre é um problema. A ansiedade ela é uma emoção humana. A população brasileira é uma das populações mais depressivas do mundo. Eu vou pensar naquele sujeito com aqueles processos psicológicos acontecendo, quais estratégias eu vou precisar usar para cada um desses processos. Você é psicólogo ou psicóloga? Não esqueça de seguir o InPBE nas redes sociais, comentar lá o que achou do nosso segundo episódio e compartilhar conosco a sua história. E essa batalha continua. Eu vejo você no fronte da saúde mental, eu vejo você no último episódio.